Vamos falar agora do cimento Bravo, um cimento daqui do Maranhão que vem conquistando cada vez mais a preferência da construção civil e o coração dos maranhenses. Um cimento resistente, produzido apenas com matérias-primas de qualidade, promovendo secagem rápida que gera economia, reduzindo assim o tempo e o custo de sua obra. O cimento Bravo é ideal para todo tipo de obra, porque pode ser utilizado da fundação ao acabamento. Uma empresa maranhense que, acima de tudo, pensa e age de forma sustentável, porque respeita o meio ambiente. E não te deixa na mão, porque tem agilidade na entrega. Pediu, chegou. É só ligar 0800 200 4000, 0800 200 4000. Cimento Bravo para obras de uma vida. Negócio na pauta de volta, continuando a nossa conversa sobre a gestão da cadeia de suprimento, o chamado supply chain. A cadeia de suprimento engloba 3 eixos: processo de negócio, tecnologia e a organização. E aí pessoas incluídas. Bem, onde as empresas têm mais falhado em todo esse processo? O que vocês acham? O Carlos Jorge já trabalhou em grandes empresas também, hoje está na Federação das Indústrias, e a Vera trabalhou numa grande empresa e hoje é consultora. Onde é que vocês acham que é a falha maior? Porque todo mundo falha, né? Arthur, assim, pela nossa experiência do PDF, pelo trabalho que a gente desenvolve, o principal ponto de falha é na gestão. O que é que acontece? Muitas vezes, o empresário ou empreendedor, ele conhece muito tecnicamente de um determinado serviço, uma determinada atividade, e pelo fato dele conhecer tecnicamente, ele ter aquele ímpeto de querer empreender, de querer ter o próprio negócio, como dizem muito, ele abre uma empresa, começa a prestar serviço, só que ele assenta toda a prestação do seu serviço apenas na sua competência técnica. Então, ele não busca desenvolver competências gerenciais, que vão, como a Vera falou, desde a própria gestão da empresa, né, a rotina do dia a dia, as rotinas administrativas, contábeis, enfim, mas também as questões de liderança, né? Porque o empresário, dificilmente, a não ser que ele seja um microempreendedor individual, dificilmente ele vai trabalhar sozinho. E até mesmo o MEI, hoje em dia, pode ter mais uma pessoa trabalhando com ele. Então, a questão da gestão, ela é um ponto focal que a gente trabalha muito no PDF para alertar o empresário disso. E isso é uma coisa que a gente fala muito para os nossos empresários, é que não é objetivo do PDF proporcionar para os empresários competência técnica, porque ele já tem essa competência técnica. O que nós vamos levar é competência gerencial, para que ele possa perceber toda a gama de assuntos. E até as habilidades comportamentais também, né, Carlos? Também. Mas para que no fundo ele perceba a gama de assuntos que ele tem que ter atenção, né? Porque, e principalmente à medida que a empresa cresce, vamos chamar de líder, aquela pessoa que está à frente, que abriu o negócio, que iniciou, que começou. Que é o líder, mesmo que às vezes não seja líder. Exatamente, Sim. mas que é o líder daquela organização. Quanto mais a empresa cresce, naturalmente, mais ele vai sair do operacional, ele deve sair do operacional e mais deve enveredar para a gestão. Porque ele vai dar o norte para a empresa, ele tem a visão, ele tem o conhecimento, então ele deve trazer pessoas qualificadas, capacitadas para darem o suporte e fazerem a empresa caminhar. Sim, essa questão que a gente acabou de falar, assim, às vezes o líder não tem as habilidades de liderança, né, Vera? Você estava falando isso aqui. Sim. Assim, e é uma pergunta que sempre se faz. Liderança se ensina? Sim, se ensina. Fala aí pra Esse gente. é um dos mitos que a gente tem, né? Que é assim, a pessoa nasce líder. Não, a gente se desenvolve. É que eu acho que a gente presta, eu vou voltar de novo à história, como a gente confundiu gestão com liderança, a maioria das vezes que a gente se forma como líder, a gente se foca nas habilidades de gestão. A gente aprende a fazer um PDCA, todas as ferramentas de gestão. Mais uma vez, excelentes, úteis, usei como executiva, uso na minha vida hoje. E da mesma forma é aprender a liderar.
Isso é uma coisa que sempre me chamou a atenção quando eu atuo com líderes. Eu sempre começo a falar a mesma coisa, que é falar o seguinte: olha, é muito fácil você aprender a lidar com pessoas, a liderar pessoas, a motivar pessoas, porque você é uma pessoa. É só você se conectar com o que faz sentido para ti. Entende? Assim, essa é a melhor forma, é a melhor forma de empatia, é eu viver um ser humano como você. Então, como eu me sinto? É minhas primeiras conversas. Como eu gostaria de ser tratado. Isso, como eu gostaria. Então, no momento em que eu me conecto com isso, é muito mais fácil entender essa ciência do comportamento humano. O que eu acho de verdade é que nós temos... as lideranças, né, os gestores em geral, eles não têm paciência para se aprofundar na ciência do comportamento humano. Há livros e mais livros, teorias e mais teorias, cursos e mais cursos sobre isso. E que você pode aprender um pouco mais sobre essa dinâmica humana e aplicar no dia a dia. É que a gente falou dos eixos, né, da questão. Tem um eixo da tecnologia e às vezes há um sentimento que é equivocado de que a tecnologia vai resolver tudo. Vamos automatizar tudo aqui que a gente resolve. Mas atrás da automatização ela tem pessoas, né? Ela tem um direcionamento para onde você vai e tudo mais. Talvez, e aí eu queria ouvir a opinião de vocês, o mundo empresarial brasileiro esteja sofrendo meus males do futebol brasileiro, trazendo aqui uma comparação meio esdrúxula. Os resultados têm que ser de curto prazo, não demite o técnico. Ninguém faz planejamento de longo prazo, é isso mesmo? Não, mas assim, você falou bem. Uma empresa, quando a gente pensa em pessoa física, em nós temos uma vida. A empresa ela é concebida para ser perene, né? Então, o que falta muito é essa percepção de que os resultados da empresa, eles devem também ser de longo prazo, né? Existem alguns ganhos que são de curto prazo, isso é natural em qualquer operação, em qualquer empresa, mas o que garante a perenidade da empresa são os ganhos em longo prazo. E ganhos em longo prazo, fatalmente só se consegue investindo em pessoas. Por quê? Porque uma coisa que nós também falamos muito no PDF, tecnologia hoje em dia praticamente não é mais diferencial. O que a gente pode pensar? Um equipamento, um computador, alguma máquina, uma impressora 3D, que é uma coisa tão moderna. Praticamente qualquer empresa consegue comprar, com maior ou menor dificuldade, com financiamento, comprando à vista, ela consegue comprar. Então a tecnologia, quando a gente pensa em termos de equipamento, material, está muito acessível. A diferença está na pessoa que vai fazer uso daquela tecnologia. Porque assim, duas empresas podem ter uma impressora 3D de última geração. Agora, se uma empresa tem uma pessoa treinada, com habilidade, que conhece, que faz bom uso, vai ter um resultado. Se a empresa tem uma outra empresa, tem uma pessoa que não foi preparada, não conhece, não está habilitada para usar aquele equipamento, o equipamento, ainda que seja o mesmo, não vai fazer nada. Então, naturalmente, as empresas precisam perceber, e isso a gente tem buscado muito mostrar no PDF, que as empresas precisam investir em gestão, precisam investir em pessoas, precisam investir em qualificação, porque é isso que vai dar suporte para que ela prospere e tenha mais oportunidades no futuro. Aí quando a gente fala de pessoas, naturalmente a gente está falando de incentivos também, né? Porque o ser humano ele é movido a incentivos. E aí você começa a falar de remuneração. E me parece que começa a ser um problema também, né? Me parece que o mundo empresarial brasileiro tem, eu não sei bem qual é o termo, a Vera aqui sabe, né? Que é do menor salário para o maior salário. Como é que chama isso, Vera? Do menor para o maior? O grade. Tem um grade ele chega a 30, 40 vezes, quando em país desenvolvido ele vai no máximo a 10. Né? Então, sim, você às vezes quer exigir do funcionário e na verdade ele está vendo aqui ele ganhando um salário tal e chega ao final do ano, a cúpula da empresa ganha bônus milionários, né? E ele não se sente muito, como é que se diz, remunerado por aquilo que ele faz de fato. Enfim, tem essas questões todas que acho que são importantes de falar, né? Porque eu estou lembrando de uma coisa aqui,
nós passamos por grandes empresas e eu lembro que em determinados momentos apareciam aquelas grandes consultorias, né? Aí vem aqui um monte de jovens, né, engravatados, vieram dos melhores MBAs do país do exterior, mas eles vêm cheios de processos na cabeça, né? E aí acho que implantar aqueles processos vai resolver as coisas, vai melhorar as coisas e muitas vezes acaba sendo um fracasso, Sim. né? Porque o outro lado da ponta ele não está sendo olhado, que é a questão das pessoas. A gente está insistindo nessa questão aqui, porque é para desmistificar um pouco essa questão do supply chain. Talvez você que não seja de uma empresa grande ou que isso não faça muito sentido, mas isso faz sentido até para o seu pequeno negócio. De você cuidar de todas as pontinhas, né? É do seu empregado que está lá na ponta, está atendendo, você tem que dar atenção a ele, senão essa coisa realmente ela não funciona. A gente vai dar aqui mais um rápido intervalo e vamos voltar em instantes com mais negócios na porta.